Boa noite para todas e para todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos foi uma ideia do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação desse trabalho. E agora estamos num novo caminho, num novo percurso aí. O Hamilton convidou o Marcos, o Renê e o Osvaldo, que estão nos orientando. E hoje, especialmente, temos aqui a presença do Renê e do Marcos. Desde já recebo a nossa gratidão e Renê, receba a nossa gratidão dobrada, porque estamos vendo aí o seu esforço de estar presente, saindo do seminário, muito grata mesmo por você estar aqui conosco, e o Marquinhos mesmo aí numa tempestade em Botucatu, também se fazendo presente. Nosso grupo de estudos está fazendo agora a leitura desse livro aqui, do Bert, Olhando para a Alma das Crianças. E hoje vamos retomar na página 42, no tópico Ajuda a uma irmã autista. Então, sem mais delongas, passo a palavra para os nossos queridos orientadores aí, Marquinhos e Renê. Boa noite a todos. Uma alegria você estar aqui, não é? Hoje o professor Osvaldo iria estar e por algum motivo ele não pôde. E que bom então que o Renê também está aqui conosco. E aí eu também estou por aqui para todo o suporte aí, se for necessário. Então é sempre muito bom estar com vocês nessa leitura, nessa caminhada juntos, né? Eu sempre falo assim que isso não é uma aula, mas é um crescer juntos mesmo. Assim. É assim que eu sinto esse grupo, né? Que a gente pode ler e juntos receber talvez um caminho, uma orientação e sentir algo também nessas leituras. Então, um prazer estar aqui com vocês. E aí, Renê, você consegue falar para nós também alguma coisa? Sim, sim. Agradecer sempre essa grande ideia aí do Hamilton, da Alice, do Renato de fazer esse grupo. Eu estou aqui num seminário e muitas pessoas também participam desse grupo aqui. Esse grupo acabou dando ideia para muitas outras pessoas fazerem essa iniciativa de um grupo de estudos. É exatamente assim que a gente vai ampliando também esse nosso olhar para os textos de Bert Hellinger, de Sophie Hellinger, essas pessoas, né, que abriram este campo para nós. E querendo ou não, aqui nesse grupo nós temos colegas de diferentes áreas, diferentes saberes, e isso contribui muito para o nosso grupo de estudos, né? Saber como cada um está levando esse olhar, essa postura das constelações familiares, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, sem mais delongas, obrigado, Marcos, né? Obrigado a todos que estão aqui, boa noite, e vamos iniciar aí a partir desse subtítulo, né, Ajuda a uma irmã autista, do livro Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger. Quem vai fazer a leitura para nós é a Cleusa, né? Cleusa, isso. Cleusa, então se você estiver pronta, podemos iniciar a leitura. Ok. Por favor, Cleusa, desculpa. Faltou isso. Boa noite. E antes, Cleusa, antes de você iniciar, só lembrar assim, que a Sophie está aqui no Brasil, né, fazendo uma jornada aí de seminários também, e é sempre muito bom quando ela está aqui oferecendo algo para nós, e ela também tem conhecimento desse nosso grupo aqui. Então, muito legal saber que Sophie está no Brasil, vai fazer seminário em São Paulo, no Rio, e agora estamos lendo Olhando para a Alma das Crianças, né, mas anteriormente foi o livro da Sophie que nós fizemos a leitura. Sim. Tá, ok. Então, vou iniciar, né? Tá? Então, Ajuda a uma irmã autista. Hellinger para 3 irmãs. Agora vou trabalhar com vocês 3. Venham aqui. Qual é o problema? Primeira irmã. Somos 3 de 5 irmãs. Nossa irmã caçula é autista e mora em um orfanato desde os 7 anos. Sentimos que foi rejeitada e isso nos incomoda. Segunda irmã, também temos problemas com nossos pais. Hellinger, sim, eu sei, já estava querendo colocá-los. Hellinger escolhe representantes para os pais, para a irmã autista, para a irmã que não está lá, e inclui as 3 irmãs que estão lá pessoalmente na constelação. Ele pede para a irmã mais velha posicionar. Na constelação, a mãe olha para fora e para o chão.
Hellinger após um instante. Há algo claro na constelação. A mãe está olhando para uma morta. Ele escolhe uma mulher como representante dessa morta e pede que se deite de costas diante da mãe. Hellinger após um instante para a irmã autista. Vá com o seu movimento do jeito que vier. A irmã autista vacila e em seguida deita-se no chão ao lado do pai. Hellinger, vá com o movimento, pode ir para o chão. Hellinger para a primeira irmã. Sabe quem é a morta diante da mãe? Primeira irmã. Minha mãe tem 2 irmãs mortas, gêmeas que morreram no parto. Hellinger escolhe mais uma mulher e a coloca deitada ao lado da primeira morta. A mãe se ajoelha diante delas. Depois, Hellinger pede à irmã autista que se deite do lado dessas mortas. Enquanto isso, o pai se vira para as mortas no chão e para a criança autista. Após alguns instantes, a criança autista se levanta. Hellinger, após um instante, para a mãe. Diga à sua filha autista: minhas 2 irmãs têm um lugar em meu coração. Mãe, minhas 2 irmãs têm um lugar em meu coração. Hellinger, agora elas têm um lugar. Mãe, agora elas têm um lugar. Hellinger pede que as 3 irmãs se movam para o lado, ao lado do pai, que também se posicionou mais distante. Todos olham para a mãe e para as mortas. A irmã autista se levantou. Uma das irmãs da mãe quer acariciá-la, mas a criança autista balança a cabeça. Após alguns instantes, Hellinger pede à mãe que se deite ao lado das mortas. Ele pede à irmã que, primeiro, se posicione em frente ao pai e depois vá para junto das irmãs. Depois, coloca o pai diante de suas 5 filhas. Elas estão posicionadas conforme a sequência de idade. Após um instante, Hellinger escolhe uma mulher como representante do orfanato e a posiciona à direita do pai a uma certa distância. O orfanato se aproxima lentamente da irmã autista. De repente, essa irmã segura a cabeça com as 2 mãos e grita alto. Depois, deixa as mãos caírem. Hellinger, esse foi o escape do autismo. Para a primeira irmã. Ainda há alguma coisa na família, isso não basta. Você sabe o que é? Primeira irmã. O irmão do pai morreu com 1 ano e meio durante a fuga da Pomerânia. Ele morreu de fome. Hellinger, o irmão do pai? Primeira irmã, sim. Hellinger escolhe um representante para esse irmão do pai e o coloca à sua direita. O pai toma o irmão cuidadosamente nos braços. Em seguida, Hellinger pede à irmã autista para ir também até o irmão morto do pai. Ela vai até ele lentamente, toma-o nos braços e o segura. Primeiro ele desaba, depois se endireita. A irmã autista segura suas mãos e olha-o nos olhos. Após um instante, Hellinger leva a irmã autista para o lado de suas irmãs. O irmão do pai, morto precocemente, se vira para ele. Os 2 se olham com carinho. Hellinger posiciona a família na ordem. O irmão morto do pai ao seu lado, a mãe com suas irmãs mortas à esquerda de seu marido, as irmãs em ordem de idade diante dos pais. Ele pede que a representante do orfanato se sente. Hellinger para a irmã autista. Como está agora? Irmã autista. Melhor, mas ainda tenho muita pressão no peito. Não estou mais tão confusa. Hellinger para as irmãs. Façam um círculo e se abracem, todas. Elas se abraçam intimamente, com as cabeças se tocando e após um instante, começam a rir alto, principalmente a irmã, até então autista. Hellinger após um instante. 5 irmãs. Ok, isso é tudo. Hellinger para o grupo.
É engraçado o que acontece no fundo e como progredimos pouco quando olhamos só para o primeiro plano. Mas uma constelação familiar traz isso à tona passo a passo. O importante, naturalmente, é que o olhar se amplie quando lidamos com algo assim. Ou seja, não olhar para o que está imediatamente próximo, mas para o que se encontra por trás. Quão forte ainda é seu efeito e quão vivos estamos mortos. Perguntas. Participante. No momento do grito, você disse que havia sido a saída do autismo. Isso significa que a criança poderia tornar-se saudável? Hellinger. É preciso ouvir exatamente o que digo. Eu disse. Esse foi o escape do autismo. Pudemos ver isso. Eu não sei o que realmente acontecerá. Quando perguntamos o que você fez agora, irá realmente ajudar? O que se passa em sua alma? Você está em sintonia ou a sintonia foi interrompida? Participante. Quando faço perguntas, não estou em sintonia. Hellinger. Exato. Contudo, a pergunta não atua somente na sua alma. Ela também atua dentro do sistema. Perguntas curiosas interferem nos movimentos da alma. Por isso é importante a descrição total. Eu também gostaria de saber como ela está, pois a tive em meu coração. Contudo, não me atrevo a fazer isso. Sempre que desejamos alcançar algo específico na psicoterapia, no trabalho social ou nos orfanatos, no momento em que o objetivo específico é definido, as coisas dão errado. Sempre dá errado, porque me coloco no lugar de um movimento maior, querendo passar em sua frente ou forçar-lhe algo. Nesse instante, perco o contato. Aquilo que nos comanda, essa alma maior, visa a propósitos maiores do que nós. Quando confiamos nela, alcançamos algo bem maior. Cleusa, só um pouquinho. Eu só queria fazer um comentário breve, porque esses dias a gente conversou um pouquinho sobre as novas constelações, né? E aqui tem um retrato, assim, de como na nova constelação, e o próprio René fez uma questão, quando a gente estava conversando sobre isso, sobre a constelação sem palavras. Então, assim, aqui o Bert traz algo assim, olha, as palavras, as perguntas, quando feitas, ela atua não só na alma daquele que fez a pergunta ou naquele que disse, mas também ali dentro da constelação, no sistema. E aí, isso aqui eu acho muito precioso quando o Bert fala isso, assim, você perde a sintonia. Você sai dessa sintonia com algo maior. Não é porque lá atrás, assim, antes de começarmos a leitura, falamos de boa consciência, má consciência, né, e dessa consciência maior. Não é que muitas vezes não entendemos por que aquilo acontece, por que isso ocorre. E essa boa ou má consciência está de acordo com aquilo que recebemos também, né? Então, é bom aquilo que me deixa de boa consciência. Então, assim, entregar para essa consciência maior, para essa consciência superior. E aqui eu só queria pontuar isso, assim, que tantas e tantas vezes, sem palavras, é o que realmente ajuda. E sem qualquer tipo de intenção. Se você coloca esse propósito ali, querendo ajudar por si, né, como o constelador vai fazer algo, isso já deu errado. Porque isso já se dissociou dessa sintonia com algo maior. Então, assim, o constelador permanece naquela postura retirada e observando e atento a tudo que se apresenta e seguindo esse movimento. Quando alguém pergunta assim, nossa, quer dizer agora então que depois dessa constelação ela está curada? Existe essa curiosidade. Isso é uma curiosidade. E isso realmente nos afasta desse movimento maior, desse serviço maior. Então, muitas vezes eu digo assim, olha, eu não compreendo nesse momento, mas sei que também essa pessoa está a serviço de algo maior.
E isso já traz um certo alívio, uma certa paz para nós. E também porque eu reconheço que isso pode atuar dentro daquele sistema. Então, acho muito legal o Bert quando ele coloca dessa forma, assim, com essa confiança também nessa força superior, né? E quando eu confio, eu não confio só nesse algo além. Eu confio na dignidade dessa outra pessoa que pode caminhar por si com o seu destino, né? Isso é muito forte. Isso não é desamparo. Isso não é abandono. Isso é acompanhar de uma outra forma, sem interferir. Acompanhar com confiança de que esse outro pode seguir por si mesmo com o seu destino. Quando eu, assim, apresento uma constelação, eu sempre digo assim, aquilo que se apresenta na constelação, eu tenho para mim que é o que a pessoa pode caminhar por si mesma em sua própria força. Porque muitas vezes vem perguntas assim, né? Ah, mas peraí, você faz uma constelação e depois deixa a pessoa aí? Então, assim, claro que existem constelações e constelações. Eu, quando abro uma constelação, aquilo que se mostra para mim e o que eu vejo e naquilo que eu confio é a pessoa pode seguir por si mesma diante daquilo que foi mostrado, daquilo que foi revelado. Então é bem interessante essa parte aqui, assim, é bem sensível isso, porque exige também uma postura do constelador e daqueles que estão ali, não é? Por exemplo, como representantes. Me fizeram uma pergunta assim, mas e quando uma constelação, o representante, depois assim, aquele que foi constelado, ele quer falar com o representante, ele quer entender, ele quer buscar algum auxílio, né? E a pessoa até colocou assim, e aí, eu proíbo que ele fale? Bom, é claro que proibir é algo muito forte, né? E o Bert fala assim, cada um é dono do seu próprio burro. Agora, assim, quando você vai atrás, aquilo que se apresentou naquele momento é talvez uma pequena parte de tudo aquilo que ainda vai atuar em você e no seu sistema. E você pode acabar, assim, simplesmente restringindo todo o efeito de uma constelação por querer entender na cabeça. Aí isso não funciona. Só um comentário. Perfeito isso, Marcos. Né? Essa questão do controle, né? A constelação ela não é um fazer, né? No sentido de vou fazer isso para obter aquilo, no sentido de um pensamento linear, né? Ação e reação. Já que a gente está falando do pensamento sistêmico, existem, como o Hellinger sempre falava, né? Viele Schichten, né? Muitas camadas estão envolvidas. Muitas camadas minhas, muitas camadas de meu pai, muitas camadas de minha mãe, de minha avó. Bom, tem muita camada aí. E eu estou entrando em contato com uma dessas camadas, com uma dessas cenas. E talvez eu, dentro da minha consciência, eu esteja confuso com estas várias camadas. E a constelação ela vai permitir um olhar sobre isso. E isso vai trazer movimento. Esse movimento é a cura? É um movimento, né? É um processo, né? E como que o cliente vai lidar com esse movimento, com esse processo, com os efeitos, e como ele vai ver essa reverberação acontecer em si, no seu sistema, e que consciência vai advir deste movimento, né? Então, fantástico, porque finalmente, principalmente esse finalzinho do texto, ele fala novamente de um tema que a gente falou bastante no livro da Sophie, quer dizer, a consciência individual, a consciência familiar, consciência espiritual, né? E sim, nós caminhamos por elas. Às vezes, nós não falamos nada, nós sentimos. E sentimos, talvez, com o coração, outras vezes, como sensação proprioceptiva, que passa pelo meu corpo e solta algumas coisas disso, né? Eu permito que isso venha, eu respiro nisso, e talvez uma imagem vai vir depois de algum tempo. Por isso que muitas vezes o Hellinger falava, né? Quando eu tenho dúvidas, eu dou um passo para trás, respiro profundamente e às vezes eu faço uma pergunta para o campo e aguardo. Aguardo até que algo venha.
e talvez não venha nada, né? Mas é uma postura. Uma postura por vezes retirada, mas principalmente uma postura silenciosa. Não uma postura que quer controlar aquilo, mas uma postura que reconhece aquilo que se mostra da forma que mostra. Acredito que a gente possa continuar, né, Marcos? Ou... Podemos sim. Isso que o René trouxe, assim, quantas vezes nos seminários o Hellinger, assim, ele dizia, eu levanto da cadeira e ainda eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde vai. Né? E ele se pergunta, então, qual é o próximo passo? E esse é o caminho fenomenológico do saber. E ali ele segue aquilo que se apresenta. Então, é muito legal quando você realmente pode se deixar ser conduzido por essa força maior. Podemos continuar, Cleusa. Planos. Imaginem que eu tivesse feito planos sobre tudo o que pretendo fazer hoje. O que teria atingido? Nada, nada mesmo. Isso só funciona a partir da sintonia. Por isso, foi importante você ter feito essa pergunta, para que pudéssemos discorrer sobre o que é provocado por essas pequenas coisas que consideramos tão triviais, como, por exemplo, perguntar. Na psicoterapia e nos orfanatos, muitos perguntam: o que acabou de acontecer? Por que isso ou aquilo? Essas perguntas atrapalham os movimentos da alma. Enquanto que, quando simplesmente estamos lá em sintonia, isso é emanado imediatamente. Há uma força tremenda nisso. Os chineses chamam isso de atuar sem agir. Eu sempre me distancio. De repente, após me distanciar, vem uma frase ou o próximo passo. Então digo, ou faço isso sem saber para onde isso levar. Depois espero mais um pouco. Assim, as coisas vão se desenvolvendo passo a passo. Nunca podemos prever o que vai acontecer. Você deve imaginar o seguinte: da mesma forma que os representantes aqui sentem de maneira direta o que acontece na família, a família sente de maneira direta o que se processa aqui. As soluções que encontramos aqui atuam sobre a família. A curiosidade. Há uma história de Colônia, uma cidade alemã. Havia duendes por lá. Eles trabalhavam maravilhosamente bem em silêncio, até que uma mulher quis saber o que eles eram. Aí tudo acabou. É um belo exemplo. É a mesma coisa aqui. Essa descrição externa é cheia de respeito. Esse respeito inspira algo na alma, abre um espaço. Enquanto que, em uma pergunta, a alma se contrai e pergunta: o que ele quer de mim agora? Mas ninguém pergunta o que o sol quer de nós. Ele simplesmente brilha. Então deixo que ele brilhe sobre mim. Filha com tendências suicidas. Hellinger. Ao meu lado está uma família de Berlim. Os pais são poloneses. Vieram por causa da filha. Entretanto, não trabalharei com a filha. Trabalharei primeiro com a mãe. Depois vou ver. Já falei com ela antes. Ela me contou algumas coisas. Existe um santo famoso chamado Vicente de Paulo. Ele fundou a Caritas e ajudou muita gente. Uma vez disse a um amigo... Perdão. Se alguém quiser lhe ajudar, tome cuidado. Muitas vezes enfraquecemos uma pessoa quando queremos ajudá-la. Sua filha é uma menina forte, já percebi isso. Ela é teimosa. Ok, vamos deixá-la por enquanto. Trabalharei com a mãe. Ela me disse que 2 tios lutaram contra os comunistas. Dizem que eles mataram um homem e foram executados depois. A pergunta é: quem a sua filha está copiando? A imagem que tenho é o homem assassinado pelos tios. Vou checar isso agora. Precisamos de 2 representantes para os tios. Irei colocá-los aqui.
Primeiro, não farei nada e verei o que acontece. Os representantes dos assassinos olham para o chão e se inclinam para trás, como se quisessem ir embora. Hellinger escolhe mais um homem e o coloca deitado de costas em frente aos dois assassinos. Os representantes dos assassinos ficam inquietos e são atraídos para o homem assassinado. Um deles se ajoelha sem chegar mais perto e continua olhando para o chão. O outro olha demoradamente para o rosto do homem assassinado e se ajoelha junto a ele. Após um instante, Hellinger escolhe uma representante para a filha e a posiciona junto aos outros. Ela se curva lentamente na direção do homem assassinado. Hellinger pede a ela que se deite ao lado dele. Ela se deita e olha para ele. O segundo assassino se deita junto ao assassinado. O primeiro assassino se levanta e toca o assassinado com uma mão. Hellinger, após um instante. Agora o morto fechou os olhos. Para a representante da filha, levante-se agora. Hellinger, como você se sentiu ao se deitar? Melhor ou pior? Representante da filha, melhor. Eu queria olhar para o assassino, mas ele não olhou para mim. Hellinger, os outros é que eram importantes. Para a filha, vou dizer algo sobre a dinâmica. O morto está excluído na família. Entretanto, ele pertence à família. A família não o reconheceu. É por isso que você tem tendências suicidas. Você diz internamente, vou morrer em seu lugar. É essa a dinâmica. O que me diz sobre isso? Filha, não acho que queira morrer no lugar da minha mãe, mas o mundo não me agrada. Esse é o motivo. Hellinger para representante da filha. Pode se sentar. Para os outros representantes. Levantem-se. Hellinger para o assassinado. O que você sentiu? O assassinado. Tive algumas vezes a sensação de querer chorar. Hellinger. Exato, é isso mesmo. Eles lhe mataram e ninguém olhou para você. Nenhum deles olhou para você. Você sentiu isso, certo? Você fez isso bem desde o começo. Nesse tipo de constelação, os representantes se sentem como as pessoas de verdade. É esse o segredo aqui. Hellinger para um dos assassinos. Como você se sentiu? Primeiro assassino. Frio. Estava duro e frio. Hellinger para o grupo. Ele ainda não está redimido. Ainda não dá para fazer nada com ele. Hellinger para o segundo assassino. E você? Segundo assassino. Estava tremendo muito no começo, mas tinha de olhar para ele o tempo todo. Também queria ir em sua direção, mas tive a sensação de estar com blocos de cimento presos aos pés. Consegui ir em sua direção bem devagar, e quando ele me olhou, me acalmei bastante. Porém, quando me curvei sobre ele e ele desviou o olhar, a sensação de desamparo voltou. Quando a mulher veio, concentrei-me nela. Aí voltei a me acalmar. Hellinger. Ao fazê-lo, embora sem direito, a filha retirou isso dele. Hellinger posiciona o primeiro assassino atrás do segundo. Ele coloca o assassinado à direita do segundo assassino. Posiciona a filha com as costas viradas para o assassinado e o segundo assassino, e pede a eles que se apoiem nela. Hellinger para a filha. Fecha os olhos. Para o assassinado e o segundo assassino. Coloquem a mão sobre os ombros dela. Para a filha. Deixe a energia dos assassinos e do assassinado fluir em você, formando uma unidade. Feche os olhos e tome o tempo que precisar. Para o grupo. Vocês podem ver que ela se identifica com a vítima. A inclinação da cabeça mostra isso.
ela precisa tomar os assassinos como pessoas em sua alma, a vítima e os assassinos. Para a filha, respire fundo com a boca aberta, assim ficará mais fácil para você. Para os representantes dos assassinos e do assassinado. Enquanto isso, olhem uns para os outros. Isso irá ajudá-la. O fato de os assassinos terem lugar no coração da vítima e da vítima ter lugar no coração dos assassinos, de pessoa para pessoa. Hellinger, após um instante para a filha. Vire-se agora para eles e os abrace, e vocês a abracem, e respirem fundo. Hellinger para os assassinos. Imaginem que o assassinado os abençoe com todos os bons votos para que vocês fiquem bem. Hellinger, após um instante para a filha. Afaste-se agora um pouco e olhe para eles. Olhe para eles e curve-se levemente. Agora olhe para eles e diga: todos vocês têm um lugar em minha alma. Filha, todos vocês têm um lugar em minha alma. Hellinger, olhe para eles. Filha, todos vocês têm um lugar em minha alma. Hellinger, após um instante, para a vítima. Como está se sentindo? O assassinado. Bem. Hellinger para a filha. Agora você pode se virar para o outro lado. Ela se vira e olha para frente. Hellinger. Você sabe o que há na frente? Filha, não. Hellinger. A vida. À sua frente está a vida. Dê um passo para frente, mais um, mais um. Ela abaixa a cabeça. Hellinger a segura pelo pescoço e endireita sua cabeça. Ele a segura assim por muito tempo. Hellinger, provavelmente a vítima foi enforcada. Para a filha. Agora você pode retirar suavemente a cabeça do laço e olhar para frente. Ok, vou deixar assim. Obrigado a todos. Crianças adotadas. Cleusa, até para ver se de repente tem alguma dúvida entre os nossos colegas dessa longa constelação, né, que foi vista. Você vê alguma coisa aí, Larissa? No momento, não. Não vejo ninguém com a mão levantada. Eu fiz um asteriscozinho aqui na página 46. Quando ele fala, você deve imaginar o seguinte: da mesma forma que os representantes aqui sentem de maneira direta o que acontece na família, a família sente de maneira direta o que se processa aqui. As soluções que encontramos aqui atuam sobre a família. E aí eu lembrei da palestra do professor Rupert, lá no camp, né? No camp desse ano, sobre ressonância e a explicação científica. Eu fiz essa anotação aqui na margem. Fala mais aí, Larissa. Não, é bem isso. Não, fale, é bem essa parte é bem esse momento da ressonância, né? Então, porque todos esses membros da família estão conectados e aí, através dessa ressonância, aquilo que atua ali também chega na família, né? Não, mas você pode falar que você começou a falar e é gostoso ouvir também. Não, só falei que fiz uma pequena nota marginal aqui, ó. Só puxei o assunto. É bem interessante isso, assim, porque... Desculpa, Renê. Não, vai fundo, Marcos. Só iria complementar assim, e isso é muito real, porque tantas e tantas vezes, aquilo que está acontecendo ali, numa constelação, e talvez quem já participou pôde presenciar isso, ressoa imediatamente a quilômetros de distância, né? Num sistema familiar, naquele sistema que está se apresentando ali, bem distante. Eu lembro várias vezes, assim, várias vezes. Nossos filhos, eles conhecem a constelação, assim, eles não participam diretamente de ir nos workshops, mas eles estão sempre por perto.
inclusive quando Bert, Sophie vieram aqui no Brasil, assim, né, eles tiveram a oportunidade de estar junto com o Bert, com a Sophie, assim. Então eles sentem as ordens, não é? E experienciam isso. E aí, só para mostrar essa ressonância, muitas vezes o movimento que acontece lá no workshop de constelação, também eles sentem. E teve uma vez assim que foi bem interessante, a pessoa trouxe um tema, e ela é japonesa, e toda a família é massagista. Eles aprenderam aquela massagem no Japão, foram para o Japão, não é? E nós deixamos os nossos filhos na casa de um coleguinha, e iríamos buscar depois do workshop. Então, eles sabiam que a gente estava indo para o workshop de constelação familiar. E aí, na constelação dessa pessoa, apareceu esse movimento de massagem também. Então, eu só estou colocando isso para ver como a ressonância atua em várias direções. E não sou eu que estava sendo constelado, né? Eu estava ali facilitando essa constelação. E aí, teve a constelação e tudo, terminou o workshop, nós fomos buscá-los na casa do amiguinho, e assim, como já era tarde, nós só paramos e eles vieram pro carro. E aí o João Augusto, que é o mais velho, perguntou assim: papai, onde você foi? Aí eu falei: ué, filho, a gente foi no workshop de constelação. Aí ele falou assim: ah, eu pensei que você estava fazendo massagem. Sabe, essa ressonância assim também passa por nós. E por isso essa postura do constelador também de e tantos momentos ele estar retirado, mas ao mesmo tempo integrado com tudo, dentro dessa unidade. E isso que eu estou contando para vocês, assim, já aconteceu em vários workshops, vários. E é isso que a Larissa trouxe, assim, essa palavra, ressonância. Se ela acontece também conosco e também por ali podemos trazer algo para o nosso sistema, como uma cura também para o nosso sistema, imaginem para aquele que está trabalhando efetivamente de um modo mais direto toda aquela questão que ele trouxe. Isso, né, se completa de alguma forma, encontra essa unidade e ressoa em todos os demais. É legal. Para mim veio bastante aquela frase, né, Marcos, que o Hellinger fala no Centro Sentimos Leveza, né, que a família é uma comunidade de destino. E os casais, as relações de casais são uma comunidade de destino. Deixando bem claro aqui que quando eu falo de casal, eu falo de homo e de heteroafetivo, né? Ou seja, está acontecendo algum tipo de resgate. E, obviamente, a gente não sabe que resgate é. A gente fala, não sei porque eu estou com essa pessoa, mas eu a amo, né? Eu não sei porque eu estou com essa pessoa, mas assim, a gente se completa. E por 30 anos, né? Fala, eu não sei porque eu estou com a pessoa, mas... E geralmente depois de 30 anos a gente sabe exatamente por que a gente está com aquela pessoa, porque houveram várias coisas que foram acontecendo, vários resgates, e talvez se tornou mais consciente, não só o resgate que eu estou fazendo com a pessoa, mas com a família daquela pessoa, o resgate que aquela pessoa está fazendo com a minha família. Então, não é só uma relação eu e ele, eu e ela. Eu e eles e eu os meus, né? Então, automaticamente, quando a gente leva uma temática para o campo, muitas vezes, eu lembro que o Joel Vesser fez essa pergunta: quem pergunta em você? Ou seja, aquela pergunta que você traz para o campo das constelações é de mais quem no seu sistema? Porque talvez não seja só sua, pessoal sua, ela seja uma pergunta sistêmica. Algo que precisa ser olhado e que está se manifestando em você. Talvez porque seja um momento propício, talvez porque você esteja maduro para olhar, talvez porque agora hajam recursos para olhar para isso. Então, sim, eu vou olhar para isso e isso vai reverberar em mim e nestes eus que em mim perguntam. Porque eu sou, né, filho da mãe, filho do pai, que são filhos da mãe, filho do pai, e assim vai, né, nesse movimento transgeracional. Então, sim, no aqui e agora, quando eu olho para uma coisa, o passado está olhando para o aqui e agora. E aí me vem muito claro aquela imagem que Santo Agostinho traz, que, na verdade, existem 3 tempos, que ele chama presente e passado,
presente, 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 futuro, presente. A constelação é presente e o movimento é no presente e reverbera por todos estes outros. Legal, Marcos? Bem complementar essa imagem que me veio. Obrigado e pela tua colocação. E essas notas de rodapé da Larissa, ela tem que compartilhar mais com a gente. Ela tem várias. Tá vendo? Por isso que eu pedi para ela, dei uma forçada para ela compartilhar conosco. Podemos seguir, então. Eu anotei mais uma coisinha aqui. Opa, que bom. Diga. Na parte da página 45, que ele fala que os chineses chamam isso de atuar sem agir. E aí me lembrou que Bert várias vezes remete ao Tao Te Ching, né? A filosofia taoísta de unicidade, do agir sem agir, atuar sem agir. Não sei se tem a ver mesmo com isso, com essa filosofia. E esse atuar sem agir, quem esteve com Bert Hellinger sabe o quanto Bert atuava sem agir o tempo todo. O quanto Bert Hellinger falava no seu silêncio. Eu disse isso, assim. Esse ano na Alemanha eu senti isso, assim. Precisava... eles convidaram para fazer um vídeo pro Bert, assim. E todas as vezes que eu estive próximo do Bert, muitas vezes, assim, não foi dito nada. Nada. E o Bert, com a sua presença, falava e nos tocava, e no meu caso, me colocava no lugar o tempo todo. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência bem breve, assim. Teve uma vez que eu fui levar o Bert no hotel. Aconteceu algo que a pessoa que ia levar não pôde levar o Bert Hellinger. Então, me convidou assim, você vai ter que ir lá explicar pro Bert, porque também, assim, tudo era muito bem certinho, assim, olha, você vai lá, explica pro Bert que aconteceu um imprevisto, que a pessoa não vai poder levá-lo e que agora nós vamos levá-lo. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, eu cheguei perto do Bert, expliquei para ele. O Bert sempre te olhava, sempre, assim, ele mantinha esse contato. Ele me olhou nos olhos e ele disse assim, que significa sim. E talvez muitos conhecem esse Iá do Bert. Entrou no carro, e no carro, no começo a gente não disse uma palavra, assim. A gente foi, era uma noite de lua cheia linda, depois veio um comentário muito simples, assim, sobre a lua, que estava bonita, né, que estava linda e tudo. Chegamos no hotel, o Bert desceu do carro. Aí eu fui até o Bert. Bert, você precisa que eu auxilie em algo? Ele olhou de novo para mim, talvez com o mesmo sorrisinho assim, de canto de boca, e disse, Nein, não. E já me colocou no lugar rapidinho, assim. Dessa vez ele disse, mas em tantas outras vezes foi simplesmente estar com Bert por alguns momentos, por alguns poucos segundos, olhar e aquilo já nos tocava de algum modo. Né? Tamanha a presença em que ele se encontrava e a sintonia que ele estava o tempo todo. Esse é um agir, assim, né? Atuar sem agir. Só uma experiência. Assim. Eu acho que a Cleusa pode aceitar mais um pouquinho. Cleusa, por favor. Crianças adotadas. Hellinger para viola. Agora continuarei trabalhando com você. Posso? Ok, você já viu o bastante para acreditar que eu sempre lido cuidadosamente com tudo. Hellinger coloca representantes para seus pais. Para viola. Feche os olhos. Após um instante, abra os olhos. Diga à sua mãe, mamãe, eu deixo você partir. Viola. Mamãe, eu deixo você partir. Hellinger. Agora eu deixo você partir. Viola. Agora eu deixo você partir. Hellinger. Você se desfez de mim para sempre. Viola.
Você se desfez de mim para sempre. Hellinger. Agora concordo com isso. Viola. Agora concordo com isso. Hellinger. Agora renuncio a você para sempre. Viola. Agora renuncio a você para sempre. Hellinger. Mas obrigada pela vida. Viola. Mas obrigada pela vida. Hellinger. Obrigada por ter me tocado. Viola. Obrigada por ter me tocado. Hellinger. Diga a ela, sou a pequena aqui. Viola. Sou a pequena aqui. Hellinger. E você a grande. Viola. E você a grande. Hellinger. Continuarei sendo a pequena. Viola. Continuarei sendo a pequena. Hellinger após um instante. Olhe para o pai e diga-lhe, você me abandonou. Viola. Você me abandonou. Hellinger. Agora renuncio a você para sempre. Viola. Agora renuncio a você para sempre. Hellinger. Outras pessoas me mantiveram viva. Viola. Outras pessoas me mantiveram viva. Hellinger. Agora me volto para elas. Viola. Agora me volto para elas. Hellinger. Mas obrigada pela vida. Viola. Mas obrigada pela vida. Hellinger. Obrigada por ter me tocado. Viola. Obrigado por ter me tocado. Hellinger após um instante. Como se sente? Viola. Melhor. Hellinger. É uma dor grande, mas agora você prossegue fortalecida a partir dela. Para os representantes dos pais. Obrigada a vocês dois. Hellinger para o grupo. A informação que eu tinha era que ela foi adotada e não conhece os pais. Para Viola. Isso é verdade, Viola? É sim. O que deve ser considerado em relação à adoção? Hellinger. Fui informado de que vários participantes aqui são de juizados de menores. Talvez deva dizer algo sobre a adoção e a nossa forma de lidar com a questão. O primeiro quesito é não ter compaixão pelos pais. É o primeiro quesito. Não ter compaixão pela pobre mãe, mesmo se ela tiver só 14 anos, mas sim pela criança. É o primeiro quesito. Não inverter a situação de forma que os grandes façam papel de pequenos e que os pequenos que não podem se defender tenham de suportar tudo. Então, o ajudante se fortalece e tem a ordem certa no coração. O segundo quesito é: algumas pessoas imaginam que seja possível fazer algum bem à criança posteriormente, como se a criança pudesse retornar a seus pais e estes a acolhessem. A criança tem essa esperança com frequência. Os pais não irão fazer. Imaginem só, os pais entregaram a criança para a adoção. Queriam se ver livres dela para sempre. Como reagirão se a criança for até eles? Com culpa, naturalmente. Não há mais acesso. Isso não pode ser consertado. Desfazer-se de uma criança não é algo que possa ser consertado. Para a criança, o que importa é concordar como foi. Os pais se desfizeram dela para sempre. A adoção é como um aborto. Podemos comparar os dois. Por isso, a criança deve dizer: sim, eu concordo e renuncio a vocês para sempre. Isso é doloroso. Então, a criança ganha força. Para a Viola, mesmo assim, você obteve a vida deles. Devem ter sido belos pais. Você tem tudo, você tem o essencial. Porém, você só pôde permanecer viva com a ajuda dos pais adotivos e pôde se vincular a eles, realmente com amor. Eles a mantiveram viva. Raiva dos pais. Mais uma coisa importante. Essas crianças sentem raiva dos pais verdadeiros, pois eles a abandonaram.
por dentro sentem raiva deles. Muitas vezes essa raiva é deslocada para os pais adotivos. A criança quer proteger os pais e os pais adotivos recebem o que era destinado aos pais. Para Viola, foi assim com você? Então você ainda pode fazer algo de bom e dizer a eles que você toma tudo o que eles lhe deram e como é grande o que fizeram por você. Então eles se alegram e dizem: que bom, demos isso a você com prazer. Isso é algo que devemos observar. Por isso, não adianta nada tentar levar a criança até seus pais. Todavia, é importante para a criança ter visto seus pais. Seria bom se isso for possível. Exemplo: existem situações em que várias coisas devem ser consideradas. Vou dar um exemplo. Um padre me escreveu sobre uma mulher que havia se tornado esquizofrênica. Sua filha teve de ser entregue a uma família. Depois, a mãe se curou e queria a filha de volta. Sua pergunta era que conselho dar à mãe nessa situação. Disse a ele: a filha deve permanecer com os pais adotivos, mas a mãe pode dizer a ela: agora estou aqui de novo e você pode vir até mim quando quiser, mas vou deixá-la com seus pais adotivos que cuidaram de você enquanto estive doente. Aí a criança poderá transitar entre a mãe e os pais adotivos. Entretanto, a mãe não pode tomá-la deles. Isso seria a ordem aqui. Obrigado, Cleusa. Não. É para a gente dar uma pausa, né? E pelo horário também, o próximo é um capítulo longo. É muito interessante, né? A gente volta a olhar para essa questão da adoção, que é uma questão muito importante, já foi discutida aqui no grupo algumas vezes. Tem o livro do Renato Bertatti sobre adoção, né? Então, a adoção ela também segue dentro de uma ordem, né? Uma hierarquia, né? E aqui a gente vê, tanto no exemplo anterior, né, do suicídio, quanto nesse aqui da adoção, o que nós recebemos de nossos pais, o essencial, a vida. E depois, o resto, como cada um vai lidar com isso. Porque muitas vezes não houve o depois. E fica aquela coisa, não, eu fui abandonado, eu fui deixado. É importante, com cada história, alinhar o que aconteceu na sequência. Como que essa criança conseguiu lidar com a falta. E quem esteve lá por ela. Às vezes uma instituição, às vezes um parente distante, às vezes um irmão mais velho, nem tão mais velho, às vezes 2, 3 anos. Mas quem esteve lá pela sobrevivência dessa criança. Né? E aí a gente tem muitos sentimentos primários e secundários que vêm à tona numa constelação. E é muito interessante que o Hellinger finaliza esse texto bem assim, né? A mãe não pode tomá-la deles, isso seria a ordem aqui. Ou seja, nós sempre estamos falando de casos específicos. Eles sempre está fechando certas coisas a partir daquele caso que foi visto e que a gente lê aqui. Logicamente, a gente lê aqui, tem muitas coisas que acabam escapando da gente, porque a gente não esteve lá, né, nesse campo, a gente não viu os movimentos. Mas o Hellinger, ele tira muito essas reflexões, essas meditações, muitas pessoas falam, né, essas generalizações, a partir dos casos, né, e aí ele vai refletindo sobre a ordem. E é muito interessante, porque a gente vai observando os professores mais antigos de constelação, a Mimansa, o Renato, o Jovesa, né? E é muito interessante, eles muitas vezes falam, aqui eu vou agir dessa forma. E se você de repente interpelar ele e falar, mas na outra, ou eles vão falar que outra, ou eles vão falar, não, aqui eu vou agir dessa forma. Porque eles estão em contato com o campo, eles estão em contato com o cliente, eles estão em contato com os representantes. Então, cada sistema
cada consciência vai ser vista e trabalhada dentro dos limites e possibilidades que aquele sistema mostra, né? E nesse tema de adoção a gente já viu várias passagens, e a gente já viu várias passagens de formas diferentes. Aqui é mais uma. A gente viu algumas com o Renato, a gente viu algumas com Oswaldo, com Marcos, quer dizer, em vários livros aparecem essas passagens, e aqui cada vez a gente tem um exemplo, um caso clínico, onde o Hellinger nos fala um pouco sobre o sistema de origem e aquele sistema que cuidou. E, logicamente, como que essa criança vai lidar com esses dois sistemas, o de origem dela, de sangue, e aquele que fez com que ela sobrevivesse. Ah, René, mas contabiliza esse outro? Sim, contabiliza. Ele é destino. Um é de sangue, o outro é de destino. Marcos, como você vê esse fechamento aí? Você trouxe bem a parte que eu ia reforçar novamente, que é essa parte assim, cuidado ao tomar algo que Bert disse para uma constelação específica como algo que vale para todas as situações que envolvem um caso semelhante. Então, não é assim, né? E aqui o Bert é bem duro, né? Assim, nessas afirmações, porque nesse caso atua dessa forma, né? E talvez em alguns outros casos de adoção possa ser diferente, possa ter um olhar, por exemplo, para esses pais biológicos de uma outra forma. Uma vez até eu estava falando assim sobre o acesso aos pais biológicos, que muitas vezes fisicamente isso não é possível, né, esse contato. Porém, para a criança, esse acesso livre no coração é, sim, importante. Esse faz a diferença. E aqui a gente viu assim o quanto esse relacionamento com os pais, esse primeiro relacionamento, ele interfere em tantos outros relacionamentos subsequentes. Porque se essa criança aqui, ela sente raiva desses pais biológicos, porque eles deram essa criança, e contra esses pais biológicos ela não pode fazer nada, é possível haver uma transferência, né? Uma transferência, esse sentimento de raiva, então, por exemplo, pode ser transferido para os pais adotivos, como pode ser transferido para o parceiro, como pode ser transferido para relações que ela tenha ao longo da sua vida, porque a raiva vai estar presente. Então, assim, é bem importante esse primeiro relacionamento e como eu olho para isso. E esse primeiro está realmente com os pais biológicos. Eu sempre digo, essa é a forma como nós recebemos a vida, como nós se colocamos diante do movimento da vida. Então, são muitas nuances que podem acontecer aqui, né? São inúmeras situações que podem acontecer e a gente tem que olhar para isso com bastante respeito, com bastante carinho e naquele caso para ver como aquilo atua naquele sistema, naquela situação específica. Então, eu só queria pontuar isso, essa questão da transferência, para vocês verem o quanto é importante assim e o quanto acontece de haver transferência, né, de sentimentos nas relações ao longo da vida. Obrigado, René. Tem transferências, identificações, projeções, expectativas, né? São vários os pontos que às vezes nebulam a nossa consciência, ou então o nosso sentimento de presença. Eu lembrei agora um caso, você falando, Marcos, que aconteceu no consultório, foram só 2 sessões. Na primeira sessão, um jovem de 17 anos traz seus pais adotivos, que sempre falavam que ele era adotivo, e me procura porque ele quer, no espaço terapêutico, falar que ele quer ir até o sul, conhecer os seus pais biológicos. E os pais falam para mim, eles falam, a gente quer dissuadir ele dessa ideia porque a gente não quer que ele se machuque. E o menino falou, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para ver o que aconteceu. E os pais, não, mas aconteceu isso e tal. E aí, nesse momento, eu pedi que o menino falasse. E o menino falou, não,
eu tenho que ir para ver. Depois eu volto. E era muito interessante que havia nos pais esse medo, nos pais adotivos. Será que ele não volta? Será que ele fica lá? Porque se a gente fosse junto, e aí acabou sendo decidido que esse garoto de 17 anos ia sozinho para o sul visitar esses pais. Sessão seguinte, uma semana depois, até a configuração dele sentada no sofá mudou. Ele sentou no meio dos dois. Estava sorrindo. E aí ele falou, até eu vim aqui com você, eu estava com muita raiva deles, mas não foi nada que eles fizeram. Mas eu estava com raiva deles. Depois que eu voltei, eu não sabia por que eu estava com raiva deles, porque eu estava muito feliz. Eu consegui ver tudo que eles fizeram por mim. Ele foi, tinha até um horário marcado para ele ver os pais, ele foi até a frente da casa, ele falou que ele sentiu, voltou, pegou o avião e voltou para os pais adotivos. Ou seja, bem aquela coisa de toda criança, de certa forma, ela busca a sua origem, a sua história. E é importante que ela tenha acesso a ela. É importante que nós possamos dar meios para ela acessar isso. Porque aí ela consegue olhar para esse segundo, os pais adotivos. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito, toda essa infraestrutura, toda essa base que foi dada. Porque o primeiro foi respeitado. O primeiro foi reconhecido. E quando a criança percebe isso, essa entrega, não, a gente te apoia, pode ir, a gente vai estar aqui. O que você precisar, a gente vai estar aqui. Dói, né? Dava para ver para os pais o sentimento de vulnerabilidade, de impotência, dor, controle, tentativa de controle, mas o garoto foi muito resolutivo, muito decidido, né? E nunca mais ouvi nada sobre eles. Acredito que porque essas questões estavam em seu lugar. Quer dizer, esse é um exemplo, né? E como muitas vezes o meu professor Peter Spelter falava, eu não precisei fazer nada, né? Estava tudo lá já. O sistema trouxe a questão, trouxe a solução e fez um movimento. Mas às vezes esse espaço ele é importante. Esse espaço de escuta, esse espaço de expressão, esse espaço de contorno. Foi só um casinho. O Renê, só para completar assim, também nesses casos, os pais adotivos, é claro que tantas e tantas vezes tem esse receio, não é? Será que agora então eu vou perder, né, o filho? Mas os pais biológicos entram no campo de visão dos pais adotivos. Uhum. Os pais adotivos começam também a olhar com respeito para os pais biológicos. E isso faz toda a diferença na alma da criança. A criança, então, fica livre. E porque está livre, volta. Né? Ao invés de prender o pai adotivo, por exemplo, quando quer prender e você, né, você não vai saber quem é, você não vai, a criança busca incessantemente os seus pais biológicos. Então, assim, eu só queria acrescentar também a importância de quando os pais biológicos, não só o movimento da criança, né, o movimento dos pais adotivos, perdão, que colocam no seu campo de visão e incluem os pais biológicos no seu coração. Isso faz toda a diferença para a criança. Aos nossos colegas, alguém gostaria de complementar alguma coisa, fazer uma pergunta, ou talvez também trazer um relato em cima dessa leitura que foi feita hoje? A Marina está aqui com a mãozinha levantada e a Marilis também está com a mão levantada. Vamos lá. Eu não sei se a Cirlei também levantou a mão aqui, deixa eu confirmar. Cirlei levantou a mão? Não. Tá. Marina, você abriu o áudio aí. Uhum. Não, só sobre esse assunto da adoção, Larissa também trabalha com isso, né? E sobre o que o Renê falou das expectativas. Então, assim, uma coisa que o livro do Renato mudou muito a minha visão, né? E me deu esse papel de ajudadora, né? Mais uma vez, mas sobre essa expectativa dos pais, né? Principalmente aqueles que estão gestando ainda o filho adotivo. Então, nós passamos na prática
às vezes por situações muito desagradáveis. Ano passado mesmo eu tive 3 crianças devolvidas. Então, assim, faço um imaginário, né, de como que vai ser, o que vai ser daquilo, desse instituto, né? E na prática as coisas vão acontecendo de uma maneira que as pessoas não idealizaram. E esse vínculo, né, por não ser biológico, é um vínculo que é criado juridicamente, as pessoas acham que ele é muito mais fácil de ser rompido, mas eu cheguei à conclusão que esse vínculo às vezes não se faz, né? Muitos daqueles que nos buscam não têm essa atitude adotiva quando recebem os seus filhos. Então, assim, nós temos mudado muitos cursos, né, preparatórios, e eu tenho recomendado muito a leitura do livro do Renato, porque realmente ele tem uma visão muito abrangente. Não, eu tenho relatos aqui de pessoas que os filhos já são adultos, né, e sempre, olha, dá muito problema, eu desaconselho todo mundo a fazer isso, mas realmente, pelo menos na minha concepção, não sei Larissa, não sei Marcos e Renê, se dentro do direito nós não mudarmos essa visão e levarmos esta visão sistêmica para as pessoas que nos buscam para adotar e também para as crianças na hora de prepará-las para ir para a família substituta, né? Esse termo agora está sendo abolido, né? Família substituta nós estamos mudando também. Realmente é um instituto que ainda vai ter muito problema, né? Entre aspas, muita resistência, e vai ser muito difícil de lidar com esses casos assim. Então, eu tenho recomendado muito a leitura do livro do Renato. Nós temos realmente mudado essa visão aqui para que tente, que dê mais certo, que traga menos atrito dentro das famílias. Era só isso que eu queria acrescentar. Legal, Marina. Legal o teu testemunho. Gostaria de complementar. Eu trabalhei muito tempo numa instituição com crianças especiais. E era muito comum haverem adoções dessas crianças. E o índice de devolução, né, de crianças, principalmente eram crianças com múltiplas dificuldades, era altíssimo. Né? Haviam crianças lá que tinham sido devolvidas 5, 6, 7 vezes. Então, sim, tem certas coisas que precisam ser vistas, precisam ser mudadas, porque esse ponto que você falou da expectativa, e que o Renato trabalha também nesse livro, ele precisa ser visto muito antes. Quer dizer, que lugar este ser vai ocupar naquela casa? Qual a expectativa da mãe? Qual a expectativa do pai? Os dois estão alinhados em suas expectativas? Né? Qual a expectativa de ambos em relação a esta criança? Né? E a gente sabe o quanto isso interfere, por exemplo, no nosso masculino e nosso feminino, quando o nosso pai desejava um menino e nasceu eu menina, ou quando a mamãe desejava uma menina e nasceu eu menino. A gente sabe que isso já tem uma relevância. E como é quando é uma criança que não é de sangue? E como muitas vezes isso de repente é verbalizado, né? E a gente sabe que essa criança ela já traz um trauma de abandono real, porque o Freud ele sempre falava, né, que o trauma do desamparo, Hilflosigkeit, todos nós temos, porque quando saímos da barriga de nossa mãe nós perdemos aquela simbiose, aquela força e estamos no mundo e temos que sobreviver. E isso traz um sentimento de desamparo. E o Freud falava, uma criança que está numa instituição, ela tem a sensação de desamparo e ela sabe o que é desamparo. Então, é como se uma sensação fosse validada pelas ideias e o efeito negativo que um trauma tem sobre outro trauma. Sim, esse é um ponto essencial que precisa ser visto, Marina. Muito antes. Expectativas. Quais são as expectativas destas famílias? O que elas esperam? E o que é real? O que é possível? Né? Ah, mas a gente não vai entrar numa negociação. Não, não é uma negociação. A gente realmente tem que olhar para todos os
detalhes, porque não é simples, é extremamente delicado e complexo. E essa criança, ela vai manifestar um sistema que a família adotante desconhece. Automaticamente, a criança e os pais adotivos, às vezes, vão ter uma sensação de estranhamento. Eu não reconheço isso. E tem que tomar cuidado para esse não reconheço isso se torne você não faz parte, né? Porque aí você retraumatiza. Né? Eu acho que é fundamental essa reflexão que você coloca, Marina. Obrigado. Marina, eu só queria dizer assim, tudo isso que o René trouxe, né, das expectativas, como seria para esses pais adotivos se eles pudessem dizer para si mesmos, eu renuncio a você, se referindo à criança? Porque veja que aqui a criança renuncia à mãe, por exemplo, biológica. E em algum momento eu já falei para vocês sobre essa renúncia, né? Que é justamente essa expectativa. Porque tantas vezes o que acontece é justamente isso. Os pais querem a criança para suprir algo dentro do relacionamento ou do sistema desses próprios pais. Aí eu fiquei aqui agora internalizando isso, justamente assim. Como seria se esses pais pudessem, na alma deles, dizer, eu renuncio a essa criança? Qual o efeito disso? Talvez essa criança pudesse vir de uma forma bem mais livre, sem qualquer peso para cumprir uma função que não lhe compete dentro do sistema dos pais. Porque isso a criança não vai conseguir fazer, né? Então, isso os pais, futuros papais adotivos também, então, assim, precisam estar livres para acolher essa criança, porque aí eles estão realmente olhando para a criança e não para uma carência que habita neles mesmos. Maravilha, Marcos. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Você e eu. Eu acho, Renê, só para... Eu não sei se a Marilis queria falar algo, se é rápido... Ah, sim, desculpe, Marilis. Marilis, não fique retraída. Rapidíssimo. Eu atendi um caso que ele já era um moço, ele só consegue dar andamento para a vida dele quando ele conhece os pais adotivos, e a sensação que eu tinha é que ele renunciou a esses pais. E aí ele consegue construir alguma coisa, porque até então ele se destruía. Renunciar os pais adotivos, você disse? Não, desculpa, os biológicos. Troquei. Os biológicos. Ok, é porque aí senti de uma forma diferente aqui. Mas é justamente isso, renunciar às expectativas que eu ainda tenho em relação aos meus pais biológicos. E isso também nós, como adultos, podemos fazer com relação aos nossos pais, né? Renunciar às nossas expectativas com relação aos nossos pais. Isso serve para todos. Deixando bem claro que renunciar não tem nada a ver com excluir, né? Porque às vezes se faz essa confusão. A renúncia é uma postura, a exclusão é outra coisa. E Renê, eu não sei se você estava, mas aí em um dos livros, né, o Bert falou uma frase assim, eu renuncio a você, minha mãe. E a pessoa falou assim, eu renuncio tudo. O Bert falou, não, eu não disse isso. Né? Eu não estou renunciando tudo, eu não estou renunciando à vida. Eu estou renunciando todas essas expectativas que eu tenho em relação a você, mamãe, em relação a você, papai. Larissa, minha querida, diga. Então, esse é um tema que provoca muitas emoções. A Valéria está aqui com a mão levantada. E a Cirlei deixou uma mensagem no chat, mas realmente nós estamos com um horário bem avançado. Se eu puder somente ler a mensagem da Cirlei e se a Valéria puder levantar a mão no próximo encontro, acho que a gente poderia ficar ok. Pode ser assim, gente? Pode. A Valéria quer indicar um filme aqui. Ela falou do filme Lion. Esse filme eu tive Querem que assistir. chorar? Esse filme eu tive que assistir em 2 partes, porque eu não conseguia respirar de tanto que eu chorava, enfim. E essa história eu vivencio algumas vezes lá no meu gabinete, então preparem-se, muitas emoções, vale muito a pena, tem na Netflix.
Ótima recomendação, Valéria. E tem um Valéria, outro filme muito também grata. que quem quiser chorar é Meu Nome é Khan, é isso? Eu acho que Ai, está em é esse, inglês. meu Deus My do céu, é Name is verdade. Khan. É Ai, é muito bom. verdade. É muito bom. É muito É. bom. Nossa, preparem-se, preparem-se. E a Cirlei deixou a seguinte mensagem, compartilhou aqui conosco. Minha mãe adotou 2 filhos e fez eles conhecerem os pais biológicos, mesmo contra, eu acho que é a vontade deles. Foi isso, Cirlei? Ela falou ok. Então é isso. E a Valéria combinou deixar para a próxima semana. Sim, sim, até porque semana que vem eu vou estar aqui no grupo, né? Então a gente continua desse ponto mesmo, né? Por favor, Valéria, traga isso de novo. E Cirlei, se você quiser aprofundar essa questão que você colocou, a gente segue da próxima vez, né? Que na verdade é uma possibilidade nesse grupo, né? Quem tiver dúvidas tal, pode encaminhar ou lá no YouTube ou aqui mesmo, e aí a gente vai retomando, né? Porque querendo ou não, fora daqui, Marcos, Oswaldo e eu, a gente fica batendo bola também, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo no grupo. Então, como a Marina fez aí um chamado, aí eu também, na próxima semana, se der um tempinho, eu também levanto minha mão. Ótimo. Eu queria saber o nome do filme que o Marcos falou que eu não consegui ouvir. Meu nome é Khan. Khan. My name is Khan. Obrigada. Netflix. Marilis, depois você me conta a tua experiência. Vou chorar que nem uma boba. É sério. Lá eu tive que assistir em 2 vezes, gente, porque eu soluçava, eu urrava no filme, é uma coisa triste. Marina, você já assistiu? Não assista. Assista. Então é isso, gente. Acho que tem muitas. Tô vendo assim que tem alguns assuntos, mas a gente pode deixar para a próxima semana. Tem muitos agradecimentos aqui para vocês dois. Agradecimento das reflexões, das sugestões, das respostas. Queridos, obrigado. Muito bom que tivemos esse encontro. Eu agradeço. Muito legal estar junto com o Renê, né? Então é sempre bom quando a gente pode fazer esse bate-papo aqui junto com vocês. E obrigado a Cleusa pela leitura, a Larissa aí sempre por esse suporte, né? E, claro, os idealizadores desse grupo aí, a Milton, a Alice, todos eles. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Renê. Gratidão a todos, boa noite, até a próxima. Beijão, até a próxima!